Tudo que eu e você precisamos estarmos fundamentados no amor a Jesus, no amor a Deus, no amor à palavra dEle, de guardar a palavra dEle no nosso coração, amar a Deus, amar a sua palavra, praticar os princípios da sua palavra. Você não vai ficar pecando. Não fazemos o que é certo, só porque pensar que assim Ele vai nos abençoar. Não. Fazemos o que é certo porque nós amamos a Deus, nós amamos Jesus, por isso que eu faço as coisas certas, as coisas corretas. Gostaria de deixar um pensamento a cada um dos nossos amados, a cada um dos nossos queridos. Um texto bem conhecido da palavra de Deus que está no Evangelho de João, no capítulo 8, versículo 32 ao 36. João 8, 32 ao 36. E eu coloquei como tema um título aqui: Libertos em Jesus Cristo. Libertos em Jesus Cristo. Nós somos livres, fomos libertos através do senhorio de Cristo Jesus. Gostaria que você abrisse seu coração, prestasse atenção naquilo que será ministrado nessa noite aqui. Algo que o Senhor ministrou no meu espírito e eu quero compartilhar com vocês. A palavra do Senhor diz assim: conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Responderam-lhe: somos descendentes de Abraão e nunca fomos escravo de ninguém. Como diz tu, sereis livre? Replicou Jesus: em verdade vos digo, que todo aquele que comete pecado é escravo do pecado. Ora, o escravo não fica para sempre na casa, o filho fica para sempre. Se, pois, o Filho vos libertar, verdadeiramente sereis livre. Amém. Pai, muito obrigado por esse texto, por essa revelação da Tua palavra. Ministra conosco. Pai, eu repreendo tudo aquilo que porventura o nosso adversário tentaria roubar esta palavra do nosso coração. Espírito Santo, é seu momento, é sua hora. Fala conosco. Em nome de Jesus, amém. Queridos, essa é uma passagem bem conhecida na teoria, mas na prática nós vemos muitos erros, muitas interpretações contrárias a essa realidade. Sabemos que a mente negativa, ela vem até nós, ela veio do mundo religioso. A mente negativa, aquilo que chegou para nós, com informação, com conhecimento, ele veio do mundo religioso. Às vezes é difícil você transmitir a fé para as pessoas. Às vezes é difícil você ministrar uma palavra de fé na vida das pessoas. As pessoas que se diz ter nascido no lar cristão, muitas vezes a falta de entendimento religioso é muito difícil ser absorvido esta verdade, que nós somos livres em Cristo Jesus. Porque a mentalidade de ser liberto, de ser livre, é uma mentalidade de ser liberto de Satanás. É uma mentalidade de ser liberto do diabo e seus demônios. É uma libertação das trevas. Quando você tem consciência daquilo que Jesus disse que nós somos livres. Seu Filho vos libertar, verdadeiramente sereis livres. E no momento que eu e você temos essa consciência que nós somos livres, nós automaticamente não vivemos mais no regime de escravo. Quando Jesus fala, conhecereis a verdade vos libertará, nós vemos que o povo judeu questionou Jesus. Aquilo que Jesus falou, ele falou, nós não somos escravos, nós somos livres.
Então existem muitas traduções na Bíblia, existem várias traduções, existem muitas Bíblias que foram escritas, que foram traduzidas por pessoas que não eram cristãos. Você sabia disso? Pessoas que não eram cristãos. Então muitas vezes essas pessoas que não tinham conhecimento da palavra do Senhor, eles traduziram, mas não traduziram muitas palavras, ela não foi traduzida na tradução original da Bíblia. Eles não se importaram com essas coisas. Há uma grande diferença de liberdade e de você estar livre. Liberdade e livre são coisas diferentes. Muitas vezes você tem muita liberdade em fazer muitas coisas, mas nem sempre você está livre. Vou dar um exemplo bem claro para que você possa entender naquilo que eu quero ministrar, que eu quero compartilhar com você. Por exemplo, um detento, ele está ali preso. E geralmente, numa sexta-feira, o juiz pega e assina ali para ele a liberdade dele. Mas se ele não tiver conhecimento do que ele foi livre, se os guarda ou a direção do presídio não tiver essa consciência, não souber que ele está livre, mesmo que o juiz assinou alvará de soltura, se ele não tiver a consciência do que ele está livre, ele vai continuar preso. Mesmo as pessoas que estão ali cuidando, se não tiver o conhecimento que aquele detento foi liberto, ele continua preso. Ele vai permanecer na prisão. Imagina se esse juiz assinou uma semana atrás, 15 dias atrás, um mês atrás. Eu lembro quando eu fazia um trabalho no presídio, e naquela época eu consegui uma advogada, existia muitos detentos que estavam presos ali, e eles, as autoridades não tinham conhecimento do que o tempo dele, apenas deles, já tinham se findado, mas eles continuavam presos ali. E aí na época tinha uma advogada que congregava conosco, eu peguei algumas cópias daqueles processos e trouxe para ela, e ela entrou ali, e muitos deles foram soltos. Eles já tinham cumprido a pena, eles já estavam livres, mas continuava preso ali. Muitas vezes isso acontece com muitas pessoas dentro da casa de Deus. O conhecimento que ela tem de liberdade, ela só conhece a metade da história. Eu sempre tenho ensinado, muitas vezes nós temos aprendido a meia verdade, mas não aprendemos totalmente a verdade. Então Jesus, antes de morrer, ele não estava falando conosco. Quando Jesus estava falando que a verdade vos libertará, ele estava falando com quem? Falando com os judeus. É muito importante quando você ler a Bíblia, ler os evangelhos, de você entender quando Jesus estava falando com o povo judeu e quando Jesus estava falando com o povo geral. Existe algo muito importante, saber que quando Jesus falava com o judeu, quando ele estava falando conosco, existe uma grande diferença quando ele se direcionava aos judeus e quando ele se direcionava aos gentios demais, aqueles que não eram judeus. Lembre disso de acordo com o Evangelho de Mateus, quando nós estudamos o Evangelho de Mateus, Marcos e João, Jesus naquela época ele vivia debaixo de uma aliança da lei. Jesus ele veio para cumprir a lei, ele viveu todo o tempo que ele estava aqui debaixo de uma aliança da lei. Não havia uma nova lei, não havia um novo testamento, porque Jesus ainda não tinha morrido e não tinha ressuscitado. Ele vivia as bênçãos que ele ministrava em cima da velha aliança, da antiga aliança. Ele ministrava em cima do contrato abrâmico, daquilo que Abraão ensinou, e retificado por Moisés. Então Jesus, ele ministrava as bênçãos, ministrava tudo em cima da lei. Então foi aí que Jesus operou. Então quando Jesus ministrou a eles a base da fé, Jesus ministrou a base da fé, é muito importante você entender isso. Ele ministrou a base da fé
olhando para o Velho Testamento. Veja, por isso que muitos ainda estão lutando hoje. Nós vemos muitas pessoas dentro da casa de Deus lutando para ter fé. Eles não sabem que a fé, não sabem o que é fé. Tem muitas pessoas lutando, tentando ter fé suficiente para receber um milagre, para receber uma cura. Tem muitas pessoas que estão tentando ter fé para que uma grande porta de um trabalho se abra, para que ele tenha conquista, para que ele tenha vitória. Tem muitas pessoas espremendo a fé, achando que desta forma, do seu esforço, sua dedicação, de toda a sua força, ele vai conseguir a fé para conquistar, muitas vezes ser liberto de uma doença, de uma enfermidade. As pessoas tentam ter uma fé suficiente para conquistar, estamos tentando espremer a fé, porque Deus faça algo para eles. Deus faz algo para mim, eu estou orando, estou jejuando, eu estou consagrando. Senhor, aumenta a minha fé. Senhor, não faz isso. Toda esta luta é errada. Você sabia disso? Jesus disse aos judeus, olha o que ele fala aqui em Mateus 17, 20. Jesus respondeu: por causa da vossa incredulidade, pois em verdade vos digo, se tiver fé como um grão de mostarda, direi a este monte, passa daqui para ali, e ele passará, e nada vos será impossível. Este grão de mostarda era a menor semente do mundo que Jesus está falando. Ele disse: se vocês tiverem fé como um grão de mostarda, vocês vão dar uma ordem para este monte, saia daqui e seja lançado no outro lado. Monte significava um provérbio judaico de um problema. Jesus falou: se vocês tiverem fé em Deus e não duvidar no coração de vocês, se vocês crer, vocês vão dar ordem a este monte, saia daqui e seja lançado. A fé que vocês precisam, no tamanho do grão de uma mostarda, é a menor semente. Você dirá a este monte, você dirá a esse problema, saia daqui. Uma vez ele disse aos seus discípulos: como é possível não ter fé? Como é que é possível não ter nenhuma fé? Outra vez ele diz: homens de pequena fé. A nossa luta por fé, quando você começa a analisar, entender, obter a revelação da palavra de Deus, a nossa luta por fé é desnecessária. Estou escandalizando você. É desnecessária. A razão de lutar pela fé muitas vezes é porque não sabemos quem nós somos. Por isso que Jesus falou para os judeus: vocês são escravos. Não, nós somos livres. Ele disse: o Filho vos libertar verdadeiramente, aí vocês serão livres. Mas vocês são escravos. Eles: não, nós somos filhos de Abraão. Jesus falou: não, vocês são escravo. Ele vive por um tempo, mas os filhos vivem para sempre na casa. Jesus estava debatendo ali com os judeus. Agora nós vemos o ensino de Jesus no livro de Marcos. Esse ensino no livro de Marcos, Jesus estava ensinando para toda a multidão. Marcos 11, 22, diz assim: respondeu-lhe Jesus: tende fé em Deus. Em verdade vos digo, qualquer que disser a este monte, ergue-te, lança no mar, e não duvidar no seu coração, mas crer que se fará aquilo que diz, assim lhe será feito. Por isso vos digo que tudo o que pedirdes em oração, credes que recebereis e tê-lo-eis. Veja que uma grande diferença daquilo que Jesus estava ensinando antes. Ele disse: se você pedir e não duvidar no seu coração, e você crer naquilo que você está dizendo, isso vai acontecer. Assim será feito. Por isso vos digo que tudo que pedirdes em oração, crede que recebeis. Ou seja, você pediu uma vez, comece a agradecer por essa resposta, por essa solução, pela cura, pelo milagre, pela porta aberta, pela liberdade de uma vida, de situações. Se você pedir crendo, então comece a agradecer. Há uma grande diferença aqui, que Jesus ensina aqui, aplicado para qualquer um. Ele diz:
tudo o que você pedir. Ele diz, se você tem fé em Deus, tem um tipo de fé, se você tiver essa fé em Deus, pois ele diz aqui, tudo aquele que disser, e não duvidar no seu coração, crer que tudo disser, tudo vai acontecer. Jesus, isto é Jesus ensinando sobre a fé. Ele nos diz assim, fala esta palavra, diga. Eu tenho ensinado que você não basta você só pensar. É preciso você pensar, o Espírito Santo traz no teu coração uma palavra, uma solução, mas você precisa dizer. O poder está no dizer, o poder está no falar. Aquilo que você verbalizar, você precisa falar, declarar. Aquilo que Paulo escreve na sua carta, diz, rogo meus irmãos por vós. Paulo estava dizendo assim, em outras palavras, pelo amor de Deus, eu me prostro diante de vocês, para que vocês façam assim como eu estou dizendo. Esse é o significado da palavra rogo. Paulo estava dizendo, olha, pelo amor de Deus, pelo amor da vida de vocês, eu estou me prostrando diante de vocês, para que vocês façam aquilo que eu estou ensinando. Que você precisa verbalizar, isso é muito importante, por isso você precisa ter a mentalidade correta. Eu e você precisamos ter a mentalidade correta, eu e você precisamos ter a consciência espiritual correta, eu e você precisamos estar fundamentado na palavra do Senhor. Nós precisamos ter a mente correta, nós precisamos ter uma consciência correta, nós precisamos estarmos fundamentados na palavra de Deus. E quando você tem você está fundamentado nas coisas corretas, uma mentalidade correta, você tem essa consciência, e você está fundamentado na palavra de Deus, e você declara, Deus vai se manifestar. Deus se manifesta. Muitos cristãos são ensinados com entendimento religioso. Muitos de nós fomos ensinados assim, um entendimento religioso. Parece que são corretas. O que eu vou falar aqui, eu sei que vocês vão concordar comigo. É corretíssimo. Muitos nós ouvimos das pessoas, sabe por que não está dando certo na sua vida? É porque você não está fazendo as coisas certas, você está agindo errado. Por isso que você não é abençoado. Isto soa de uma maneira correta para nós, para mim e para você. Deus não está abençoando você, porque você não está fazendo a coisa certa. Isso não soa correto para mim? Não soa correto para você? Qualquer pessoa que disser isso para você, ela vai concordar que se você falar para ela, isso está correta. Realmente eu não tenho feito como eu deveria fazer. Não é assim. Na mente de muitos cristãos, você faz alguma coisa errada, Deus não vai te abençoar. Isto não soa na minha vida, na sua vida correta. Eu não estou sendo abençoado porque eu não tenho feito as coisas corretas. Não soa muito gostoso para nós não aceitamos com naturalidade essas coisas. Pense nisso. Sabemos sim que Deus é justo e fiel. Nós sabemos que Deus gosta sim das coisas corretas, as coisas certas, ponto. Mas quando nós ouvimos isso, quando ministraram isso para nós, quando prego isso para nós, isso soa de uma maneira correta para nós. Eu sei que Deus, Ele ama as coisas certas. Deus é justo, Deus é fiel. Isso faz pensar que se eu não sou curado, se eu não alcancei esse objetivo, é porque eu estou fazendo algumas coisas erradas. E eu me conformo com essas coisas. Então Deus não vai me abençoar. Ou Deus não pode responder às minhas orações. Por quê? Porque alguma coisa não está certa comigo.
Isso não soa correto na vida nossa? Você nunca saiu convencido de dentro da casa do Senhor por ouvir essa mensagem? Só que isso é errado. Só que isso é errado. Eu sei que você está pensando agora. Eu sei. Você está dizendo que então, pastor, eu vou sair por aí de qualquer jeito, fazendo tudo de errado aí, Deus vai abençoar a minha vida, não importa o compromisso que eu tenho com Deus, se eu vou na casa de Deus, se eu deixo ir na casa de Deus, se eu faço coisa errada. Pastor, você está dizendo que Deus vai abençoar a minha vida? Escandalizo vocês? Sim, vai. Deixa eu aprimorar isso. Entenda isso. Quero chocar vocês mesmo. Eu sei que eu estou escandalizando você. Principalmente os religiosos. Para um religioso ouvir isso aqui, esse pastor é um herege. Esse não tem temor de Deus. Você está dizendo, pastor, que isso é certo? Relaxe, meu irmão. Relaxe um pouco. Sabe, uma vez Jesus estava ministrando. Ele estava ministrando com as pessoas religiosas. E ele diz assim, olha, se você não comer da minha carne e não beber do meu sangue, você não tem parte comigo. A Bíblia diz que muitos cuspiram no chão e saíram irados com Jesus. Outros diziam, quem pode ouvir essa ministração? Quem pode ouvir esse ensinamento? O que esse homem pensa que ele é? Falar assim, nós não aceitamos. Não foi isso que aconteceu com Jesus? Eles nem esperaram Jesus concluir o pensamento. Muitas vezes nós também somos impactados dessa forma. Porque Jesus disse, se vocês não comerem a minha carne, se vocês não beberem do meu sangue, vocês não têm parte comigo na eternidade. Olha o que diz lá em João 6,60. Muitos, pois, dos seus discípulos, ouvindo isso, disseram, dura esse discurso, quem pode ouvir? Mas sabendo Jesus em si mesmo, murmurava disso nos seus corações, disse-lhe, isto vos escandalizaram? Ou seja, Jesus estava escandalizando ele também. Como eu estou escandalizando vocês aqui. Jesus está falando isso, vos escandaliza? Eles ficaram irados com Jesus. Porque aquilo era muito ofensivo para um judeu ouvir aquelas coisas. Eles foram embora. Eles não pararam para ouvir o que Jesus tinha mais para dizer. Aqui está o problema. Temos esta mentalidade de que nós agimos errado. E por nós agirmos errado, Deus não vai nos abençoar. Mas se agimos certo, Deus nos abençoa. É assim que nós entendemos. Isso é um problema terrível, amados. Isto faz com que aquelas pessoas que acham que estão sendo certo, eles acham, não, eu estou sendo abençoado porque eu ando certo. Quantas pessoas que nem conhecem Jesus, muitas vezes você trabalha para um deles. Eles são abençoados, eles têm tudo. E você diz, como é que esse cara tem tanto dinheiro, tem isso, tem aquilo, viaja o mundo, por que ele tem? Se ele não tem o temor de Deus, se ele não ama Deus, se ele não tem compromisso com Deus, como é que ele tem? Mas quando você diz, não, eu estou sendo abençoado, você está abençoado, é porque você faz coisa tudo certinho. E se você não é abençoado, as pessoas sentem-se como ela não está fazendo nada certo. Outros são abençoados porque ela acha que ela está fazendo tudo certinho. Então qual é o problema aqui? O problema aqui é o seguinte. A Bíblia diz, se realmente você crer em Jesus Cristo, preste atenção. A Bíblia diz, se realmente você crê em Jesus Cristo, você ama Ele.
Se você realmente crê, por que você não pode crer em alguém que você não conhece? Eu posso crer e eu posso amar uma pessoa que eu conheço. Agora que se você crer em Jesus e você ama Jesus, olha o que Jesus fala aqui, João fala em João 14, 23. Preste atenção aqui, João 14, 23. Respondeu-lhe Jesus: se alguém me ama, guarda a minha palavra, e o meu Pai o amará, e viverás para ele, e faremos nele morada. Quem não me ama, não guarda as minhas palavras. Ora, a palavra que ouvis não é minha, mas do meu Pai que me enviou. Vê isto aqui está fundamentado no amor que nós temos que ter a Deus. Muitas vezes nós somos ensinados a buscar a Deus, emparedar Deus, fazer com que Deus nos dê tudo o que nós queremos, sem amar a Deus. Tudo que eu e você precisamos estarmos fundamentados no amor a Jesus, no amor a Deus, no amor à palavra dEle, de guardar a palavra dEle no nosso coração, amar a Deus, amar a sua palavra, praticar os princípios da sua palavra. Você não vai ficar pecando. Não fazemos o que é certo só porque pensar que assim Ele vai nos abençoar. Não. Fazemos o que é certo porque nós amamos a Deus, nós amamos Jesus, por isso que eu faço as coisas certas, as coisas corretas. É porque você ama a Deus, e quando você ama uma pessoa, você conhece essa pessoa, você faz tudo por Ele. É isso que a igreja do Senhor precisa entender, é simples assim. Agora, quanto a essa questão, se agirmos errado, Deus vai me abençoar? Aqui está o problema. Aqui está o problema. Estamos pensando que Deus nos abençoa, vai nos abençoar. Entenda isso, queridos. Mais uma vez, como Paulo, eu rogo, meus irmãos, por amor de vós. Deus não vai te abençoar, Deus já te abençoou. Você já é um abençoado do Senhor. Ele já fez isso, Ele não está querendo te curar, Ele já te curou. A hora que eu e você tivermos a consciência dessas coisas, que você precisa amar a Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma, de todo o teu ser, de toda a tua força. Quando você tiver essa consciência de amar a Deus, fundamentar no amor de Deus, na palavra do Senhor, isso muda a sua história. Não é você fazer o certo, você fazer o errado. A tua preocupação é ser uma mente religiosa. Não pense que Deus não pode curar você. Isso é importante, Ele já te curou, Ele pode todas as coisas. É tarde demais para Deus dizer, eu não abençoo você. É tarde demais para Deus dizer, eu não vou curar mais ninguém. É tarde demais para Deus dizer, eu não vou fazer nada para ninguém. É tarde demais porque Ele já fez. Ele não volta atrás daquilo que Ele realizou, daquilo que Ele fez. Jesus não volta atrás daquilo que Ele já realizou. Aleluia! Quando você nasceu de novo, se você não nasceu de novo, então você tem um grande problemão. Mas se você que nasceu de novo, eu creio que você que está me ouvindo, que você está aqui, que você já nasceu de novo, você já entregou a sua vida para Jesus. Se você não entregou sua vida para Jesus, se você não se arrependeu, se você não crê que Jesus ressuscitou dentre os mortos, você está com um grande problema, meu irmão, minha irmã. Eu creio que vocês estão me ouvindo, você já tem Jesus como o único e verdadeiro Salvador da sua vida. Você já recebeu Ele no seu coração. Mas se você não nasceu de novo, você não consegue entender, você não consegue desfrutar. Mas se você nasceu de novo, a Bíblia diz que nós somos herdeiros.
co-herdeiro em Cristo Jesus. E quando nós somos herdeiro e co-herdeiro em Cristo Jesus, não existe razão para você ficar pedindo nada para Deus. Sabia disso? Se você é filho de Deus, se você é herdeiro em Cristo Jesus, se você é co-herdeiro em Cristo Jesus, você não tem razão alguma para ficar pedindo as coisas para Deus. Mas pastor, a Bíblia diz: pedir e dar-se-vos-á, buscai e acharei, batei e abrir-se-vos-á. Isso está na palavra, pastor. Queridos, quando Jesus falou isso aí, eu escandalizo vocês. Jesus estava falando para bebê espiritual. Você, criança, você precisa pedir. Não é isso que a mãe... Peça para tua mãe, não faça nada sozinho. Peça para o papai aqui. Jesus estava falando para os bebês espirituais. O bebê, ele precisa pedir. O bebê, ele precisa chorar. O bebê, ele tem que buscar, Mas os filhos rulhos, filho maduro, eles sabem pegar. Eu tenho meus netinhos. A Melissa já chega lá na porta e tenta abrir. Mas o Mateus, o Lucas já abre. Ele chega lá e abre e pega. Não precisa nem pedir para o vô e para a avó. Está na casa do vô, está na casa da avó. Mas o pequenininho precisa pedir. Você às vezes tem que entender o que ele quer. Daí não é isso, daqui não é isso. Tem que entender. Jesus estava falando para bebê espiritual. Enquanto você é bebê espiritual, você ora: Senhor, me dá isso, Senhor, me dá aquilo, Senhor, me dá, Senhor. Eu estou de bico com o Senhor não me dá. Você é bebê, você tem que pedir assim. Senhor, me perdoe, Senhor, bebê precisa fazer isso. São bebês. Criança, ela peca todo o tempo. Criança, toda hora está fazendo coisa errada. Vocês estão aí ainda? Vocês continuam me amando? Queridos, nós precisamos mudar nossa mentalidade. Precisamos aprender a amar a Deus, amar a Jesus, ter compromisso com Ele. Senão nós vamos viver como criança: me dá, me perdoe. É misericórdia. O inimigo está me batendo. Eu tive uma luta hoje, isso, aquilo. Queridos, eu estou pregando aqui uma série, 3 mensagens, hoje é a primeira. Tem o 2º capítulo no próximo domingo, no outro 3º capítulo, essa mensagem. Eu quero enfatizar bem para você. Eu quero que você desfrute daquilo que nós somos. Olha que Paulo fala em 1 Coríntios 3, 21. Portanto, ninguém se glorie nos homens. Ninguém se glorie nos homens. Porque tudo é vosso. Tudo é seu. Você sabe que muitas pessoas dizem: olha, eu nunca consegui nada porque ninguém me ajudou. Ninguém me deu uma mão. Ninguém fez isso. Porque se eu tivesse conectado no fulano, se eu tivesse conectado no cicrano, se eu tivesse conectado naquele general, naquele empresário, naquele advogado, se eu tivesse ali, eu sei que eu seria outra pessoa. O Senhor está dizendo: não se engane. Não dependa de homem, dependa dele, porque tudo é vosso. Você é filho de Deus, você precisa achar o caminho das pedras, você precisa tomar uma posição em Cristo Jesus e viver e comer o melhor dessa terra, influenciar aonde quer que você esteja. Mas para isso você precisa ter uma visão correta, você precisa ter uma mente espiritual correta, você precisa ter um fundamento espiritual da palavra do Senhor correta. Eu e você precisamos amar a Deus, eu e você precisamos amar o nosso próximo, eu e você precisamos amar pessoas. Há quanto tempo mesmo que você não vem na casa de Deus prestar um culto a Ele, celebrar a Ele?
Talvez você se ache tão espiritual. Tem pessoas que acham por estar conectado em outras pessoas de influência, aquilo ali vai fazer com que ele prospere, que ele cresça. Acham que eles terão coisas. O Senhor diz, ó, tudo é vosso. Tudo é vosso. Ah, pastor, ninguém me ajuda, ninguém me visita, ninguém faz isso, ninguém faz... Ele diz, porque todas as coisas, tudo é vosso. Aleluia, glória a Deus por isso. Aí na sequência, 1 Coríntios 3, 22 agora. Seja Paulo, seja o Apolo, ou Cefas, seja o mundo, ou a vida, ou a morte, seja as coisas presentes, ou vindoura, tudo é vosso. A hora que eu e você tiver essa consciência, amado, você não fica, me dá. Se você tem um saldo, uma conta recheada no banco, lá você passando por algumas dificuldades, você não vai lá pedir para o gerente, fazer um empréstimo, fazer isso, fazer aquilo, você chega e saca. O problema é que você está com um cheque de 100 milhões de reais e você fez um quadro e colocou esse cheque ali no quadro e não desconta. Esquece que tudo é vosso. Aí 1 Coríntios 3, 23, e vós de Cristo e Deus de Cristo, tudo é vosso. Você recebe essa palavra? Você toma posse dessa verdade? E eu declaro nesta noite sobre a sua vida, sobre o seu ministério, eu declaro em nome de Jesus Cristo que tudo aquilo que estava prendendo uma mente religiosa, uma mente nas coisas deste mundo, eu declaro em nome de Jesus que o Espírito Santo de Deus, Ele traga luz sobre a sua vida, que Ele venha esquadrinhar o seu coração, que o Senhor traga visão, que o Senhor traga revelação, que o Senhor traga discernimento a você, que o Senhor traga sabedoria, para que você cresça, para que você desfrute, para que você viva essa liberdade que nós temos em Cristo Jesus, através do seu amor que habita dentro de nós, porque Deus, o Espírito dele habita dentro de mim e de você, e tudo que Ele quer de mim e de você, que nós demos toda a liberdade, para que Ele possa realizar algo muito maior e infinitamente muito mais, daquilo que nós pensamos e imaginamos. Oh Jesus, aleluia. Sempre Jesus. Jesus para sempre. A nossa comunidade Embaixadores de Cristo está nas redes sociais, no Facebook, YouTube, no WhatsApp, no TikTok e no Instagram. Nos sigam! Sempre Jesus, Jesus para sempre. Deus abençoando vida através de vida. Glória, aleluia, Senhor.